Leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita, Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Ax, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Ax lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Ax disse a seus conselheiros: Vejam esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? 1 Samuel, capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes,
e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim eles os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado, com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibea, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará a todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu redor: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes,
homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você está a salvo comigo. 1 Samuel, capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel. E eu lhe serei
o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos, descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif. Antes de Saul, Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gizimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E, ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto, em Gede. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse:
Porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas as palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e esse voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. 1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu, e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos.
e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dias muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos
o que pretende fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que esse presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a sua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou, até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá.
e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zifé, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao Hitita, a Aimeleque e a Abissai, filho de Jeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: Irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e permanecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo esse seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu servo, escute as palavras de seu servo. Se o meu senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam
amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção, da herança do Senhor, e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém sai à caça de um perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha, um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. 1 Samuel, capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo o Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Ax, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Ax: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra, onde eu possa viver. Porque esse teu servo viveria contigo na cidade real? Naquele dia Ax deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Ax. Quando Ax perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Negueb de Judá, ou o Negueb de Jaramel, ou o Negueb dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Ax confiava em Davi e dizia: ele se tornou
tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. 1 Samuel, capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aques respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você
e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. E ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou um pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: O que esses hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantava em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobrisse contra teu servo desde o dia em que cheguei? Porque não posso ir à luta contra os inimigos do rei, meu senhor? Axa respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo, junto com os servos do seu senhor que vieram com você, e partam de manhã
assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessarem o rio. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas
tinham levado, inclusive suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Coraçã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. 1 Samuel, capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos,
fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. E esse é o final da leitura do livro de 1 Samuel.